Umbanda Pé no Chão. Aula 27, os tipos de Ogum. Estamos na página 125 e 166, capítulos 5 e 6 do livro de referência, que é o livro Umbanda Pé no Chão. Antes de nós começarmos, eu vou falar de mitologia, desse orixá, atributos, perfil psicológico, aspectos positivos, negativos, saúde, e vou citar alguns trechos do Evangelho que são afirmações positivas de Ogum. Mas antes de nós começarmos, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Tem uma playlist Umbanda Pé no Chão. Você pode maratonar desde a aula 1 se você está chegando agora. Os tipos de Ogum. Está lá no capítulo 5, os tipos psicológicos dos orixás. O capítulo 6 fala do comportamento, afirmações dentro do contexto do Evangelho. Nós estamos reunindo os dois, páginas 125 e 166. Estamos na reta final do curso Umbanda Pé no Chão. Acredito que até a semana que vem nós terminemos. Vamos falar sobre mitologia, atributos, tipos psicológicos, aspectos positivos e negativos e saúde desse orixá que é muito bem aceito no imaginário popular no nosso país. A questão da mitologia, então, tem um mito que é muito interessante. Ogum mata seus súditos e transforma-se em um orixá divinizado após ele ter matado seus súditos. Como assim? Vamos entender o simbolismo do mito. Ogum, rei de Irê, retornou depois de muito tempo na guerra. Chegou um dia de ritual sagrado. A cerimônia exigia silêncio total em Irê, mas Ogum estava tanto tempo fora, guerreando, que ele tinha esquecido até que dia que era. Ogum estava com sede e fome, ninguém falava com ele, ninguém lhe dava atenção. Sentiu-se desprezado depois de vencer uma guerra e defender a todos. De espada em punho, pôs-se a destruir tudo e todos. Ogum ficou irado, a vontade dominou-lhe e ele saiu de espada em punho, cortando cabeças dos seus súditos. Após a imposição de silêncio, o término da cerimônia de silêncio, seu filho veio falar com ele. Alguns súditos remanescentes que tinham sobrevivido serviram-lhe comidas, acessórios, trocaram suas roupas, deram-lhe água e Ogum se sentiu arrependido. Ele se deu conta que ele tinha sido precipitado e ele tinha esquecido o dia dessa cerimônia religiosa importante. E para aliviar esse seu tormento, ele enfia sua espada no chão e a terra se abre e ele foi tragado solo abaixo. A partir desse dia, Ogum estava no Orum e divinizou-se, não era mais humano, tornou-se um orixá. O efeito especular do mito no comportamento humano, principalmente na estrutura psicológica, ego, personalidade, isso é que a gente tem que ver por trás do mito assim, literalmente, não interpretar ele de uma maneira mais profunda no seu simbolismo. Todo mito, independente da tradição, sempre tem um herói e uma mensagem psicológica que reflete o comportamento da estrutura ego-personalidade. Então, o que Ogum está nos dizendo nesse mito? Cortar cabeças dos súditos. Mas quais súditos que nós temos que cortar as cabeças que nos impede de nos divinizarmos, de nos tornarmos seres divinos? Súditos que o ego, a personalidade cultua e que nos bloqueia
o alinhamento com Ori, alma, a potencialidade do espírito. Então, com certeza, o egoísmo, a vaidade, ciúme, a avareza, todo aquele aspecto de negatividade que a estrutura ego, personalidade se prende e cultua. Para isso, é necessário fazer silêncio total, ou seja, silenciar a agitação da mente para reconhecer esses súditos que não estão atendendo o chamado, o apego, o condicionamento do ego, personalidade. Então precisa silenciar-se e, a partir daí, realmente cortar esses súditos do ego, personalidade. Na minha humilde interpretação. Então, um caminho de divinização através do simbolismo do mito. E para a gente cortar esses súditos do ego, personalidade, hábitos condicionados, bloqueios, decretos de medo, autossabotagens, a gente precisa de muita vontade, empoderar a vontade e cortar para dentro, que é essa espada de Ogum, né? Empoderamento da vontade para cortar os hábitos, vícios, comportamentos equivocados. Ogum, no aspecto de atributos divinos, é a vontade, é a vitória. Então, a vitória da alma, do Ori, do self e do espírito sobre o ego, personalidade transitório. Ori, alma, espírito, que são eternos e imortais, ego, personalidade, que são transitórios. Abrir os caminhos, são os caminhos abertos para esta divinização. Este é o empoderamento, o poder deste orixá. Há um ditado antigo que diz: quando você dá o passo, Deus dá 10 em sua direção. Os tipos psicológicos de Ogum se caracterizam por ter essa força, esta vontade inicial para que haja essa transformação. É o arranque, o ponto de partida, aqueles que vão à frente. É a vida em plenitude, a vitalidade, o sangue que corre nas veias, a manutenção da vida. Os tipos psicológicos de Ogum podem ser irascíveis, né? Intempestivos, são excessivamente diretos em suas opiniões, francos em demasia e até impulsivos. O mito mostra no aspecto negativo que Ogum se descontrolou, né? O seu excesso de vontade. Então, dentro da estrutura da personalidade humana, tem um efeito especular do nosso comportamento às perfeições que o orixá representa. Os filhos de Ogum são tenazes, agem com muita vontade e energia para alcançar seus objetivos. Não descansam enquanto não atinge a vitória, quando muitos já teriam desistido da luta e perdido as esperanças. São excelentes na área comercial, que tem que lidar com persuasão e convencimento e não desistem nunca. Por serem demasiadamente francos, às vezes são arrogantes e autossuficientes, melindrando pessoas de autoestima baixa com certa facilidade. No entanto, pela franqueza e transparência de suas intenções, acabam angariando muito mais amigos e admiradores do que inimigos, o que pode deixá-los um tanto vaidosos. Raramente são odiados. Então, o filho de Ogum você pode confiar. São honestos, são trabalhadores, são destemidos, são de superação, têm muita vontade. Então, aspectos positivos transmitem sinceridade, franqueza, coragem, decisão, elegância, são líderes natos. Podem ser dóceis, amáveis e generosos, com equilíbrio, mas no aspecto negativo, eles podem ter um excesso de vontade, que eles ficam violentos ou se tornam impassivos, indiferentes, uma ausência de vontade, apatia, egoísmo, dificuldades de perdoar e dizer não. Podem ser autoritários, ciumentos, controladores e teimosos. Na questão da saúde, os filhos de Ogum
tem predisposição para doença relacionada com o sistema nervoso, aparelho digestivo e articulações, braços, pulsos e mãos. Então, artrites, artroses. Ele tem uma facilidade de metabolização proteica muito intensa pela sua massa muscular, o seu estereotipo físico. Então, aqueles que comem muita carne acabam desenvolvendo asites, artrites, artroses, pressão alta, colesterol alto, e também tem disposição de calcificação, excesso de cálcio pela alimentação. Então, o ponto fraco acaba sendo esse, a questão óssea, muscular, se a alimentação está em desequilíbrio. Geralmente eles são bons de garfo, né? Tem boa apetite. Na questão das afirmações no Evangelho, nós temos: pedi e recebereis, buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe. Principalmente nessa parte de buscar e achar. Isso é característico dos filhos de Ogum. Eles vão atrás, eles vão buscar, eles não ficam esperando, não são passivos, eles vão fazer o resultado. Eles vão correr atrás dos seus objetivos, das suas metas. Então nós entraríamos também numa outra passagem, numa outra afirmação de Jesus no Evangelho, que vibrou em Ogum, quando ele disse, abre aspas, a fé remove montanhas, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então a questão da vontade para ter uma fé robusta. Quem tem uma fé robusta tem uma vontade consistente, uma vontade férrea. Um outro aspecto que eu esqueci da questão da saúde dos filhos de Ogum é a metabolização do sulfato ferroso no sangue, do ferro no sangue. Ou eles acumulam em excesso ou têm ausência, dificuldade. Isso por estigmas kármicos de vidas passadas. De uma maneira geral, aqueles que têm facilidade de metabolizar proteína ou ausência de metabolizar o ferro, não proteína, ferro na corrente sanguínea, eles têm alguma deficiência a se reequilibrar com esta vibração de Ogum, que é o senhor do ferro, o senhor dos elementos ferrosos. E eu trago uma afirmação do Upanishad, que é uma escritura oriental, o Brihadaranyaka. Brihadaranyaka, uma escritura dentro do Upanishad, 4, verso 4 e 5, que diz, é bem de Ogum isso, o que for na profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que for os teus atos, assim será o teu destino. Então, a profundeza do ser, se você está conectado com a sua profundeza, com a sua essência, assim serão os seus desejos e o fortalecimento da tua vontade, a partir da tua essência, da tua profundeza, repercutirão nos teus atos no dia a dia e a partir daí você estará construindo o teu destino. Dos 12 apóstolos, um exemplo de Ogum era Pedro, né? Que tinha muita vontade, até demais, em alguns momentos ele ficava descontrolado, como aquele exemplo que ele arrancou a orelha do centurião. Ali no jardim do Getsêmani, ele arranca a orelha do centurião quando os centuriões chegam com Judas, né? E Jesus recompõe a orelha do centurião, cola de novo a orelha do centurião. Ali foi um excesso de vontade do Pedro, que era, sem dúvida nenhuma, um filho de Ogum. Os tipos de Ogum, então, página 125, 66, no nosso livro Umbanda Pé no Chão, aula 27. Acompanhe na playlist, maratone desde a videoaula 1. Minha gratidão por podermos estar juntos e compartilhar esses momentos de estudo, de autoconhecimento, de forma gratuita, levando
a bandeira de Oxalá a todos aqueles que têm acesso à internet, têm um anseio de estudo e por algum momento não estão tendo essa oportunidade ou nos seus centros ou não estão frequentando centro nenhum, na sua cidade não tem acesso a um centro que tem estudo. Meu muito obrigado, até a próxima videoaula.